Gente, comer é muito bom, não é verdade? Já diria o filósofo e poeta pastor Marcão. É muito bom. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. E esse pão da vida, Jesus, ele deixou para a gente essa refeição, que seria uma refeição cerimonial, sacramental, em forma de ceia, para a gente se alimentar do pão da vida, se alimentar dele, do corpo dele partido. Então há uma importância muito grande na Bíblia, dada a esses momentos em que a gente espiritualmente está junto ao redor de uma mesa. Simbolicamente, a gente está aqui hoje ao redor dessa mesa. A gente vê esse sacramento no Novo Testamento, mas quando a gente vai para o Antigo, tem um outro sacramento lá, que é o da Páscoa, que tem uma refeição incluída, a refeição do sacrifício do Cordeiro, de um ano, sem defeito, e todos deveriam comer e se alimentar dele, não é? Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, mas eu estou falando dessa realidade em que sentar junto para comer pode ser algo extremamente espiritual. A gente não chama qualquer pessoa para a gente sentar junto para comer. Só quando a gente vai no shopping, às vezes, ali que está totalmente lotado, a gente acaba tendo que sentar na mesa com outras pessoas desconhecidas. Mas isso não é a nossa escolha, não é? A gente gosta de sentar na mesa com gente que a gente ama, com gente que significa muito para nós, por quem a gente tem muito carinho, gente que a gente tem afinidade. Porque sentar na mesa junto e comer junto é compartilhar a vida, é compartilhar uma experiência única, é compartilhar o que a gente tem. E por isso Jesus estabeleceu essa refeição. Tem um missionário em São Paulo, que alguns aqui talvez conheçam, eu já contei essa história aqui há algum tempo, perdoe se você vai ouvir ela mais uma vez, mas ele, num dado momento da vida dele, entendeu que Deus estava chamando ele a tirar pessoas da rua e botar dentro da casa dele. Esse tipo de loucura que Deus de vez em quando move o coração de alguém para fazer. E moveu o coração dele e da esposa, e eles com 2 filhos biológicos resolveram adotar gente que estava marginalizada, morando em situação de rua, gente ex-presidiária, travestis, e começou a botar essas pessoas na casa dele. Quando ele viu, já estava com 16 pessoas morando com ele. E a igreja começou a ajudar, irmãos começaram a se mobilizar, e quando ele contou essa história, uma igreja que eu pastoreei, ele contou que um certo irmão chegou para ele e disse assim: Paulo, eu quero pagar uma pizza para você e para sua família. Aí ele falou: pô, que legal, mas você está contando com a minha família toda? Aí ele falou: sim, você, sua esposa e seus 2 filhos. Aí ele falou: não, mas minha família não somos nós 4, somos nós 20, porque tem 16 que eu trouxe. E aí o irmão, constrangido com aquilo, com o fato de que ele entendia aqueles 16 como parte da família dele, então tudo bem, eu vou bancar essa pizza para vocês. Isso porque ele entendeu que aquelas pessoas que estavam dividindo a mesa com ele eram parte da família dele já. Ele estava dividindo a mesa com eles há muito tempo. Não fazia mais sentido ele sentar à mesa sem aquelas pessoas. Pessoas que não tinham sangue em comum, mas tinham uma vida dividida com ele. E a gente, quando está diante da mesa do Senhor, da mesa da ceia, a gente está numa situação em que todos somos igualados diante de Deus, todos somos feitos iguais, porque diante dessa mesa a gente se depara com a realidade de que todos nós precisamos de redenção, e essa redenção em todos nós só encontramos no sangue de Jesus derramado, no corpo dele partido, na obra de Jesus na cruz por nós. Esse é um momento que a gente não vai aqui celebrar o quão a gente tem sido bom, o quão a gente tem sido obediente, não. A gente vai celebrar o quanto Jesus foi obediente, o quão suficiente é o sacrifício de Jesus por nós. Então a ceia não é o momento de celebrar a minha vitória, mas a vitória de Jesus na cruz por mim. É o momento de a gente celebrar a graça salvadora de Deus. Mas há cristãos que têm muita dificuldade de entender o conceito de graça. Tem dificuldade de perdoar as pessoas, porque às vezes elas têm dificuldade até de se perdoar. Por isso é tão urgente a gente falar de graça, especialmente num dia como esse da ceia. A Bíblia ensina para a gente que desde a queda o homem se rebelou contra Deus, e todos são iguais diante de Deus nisso, não é?
Não há um justo, nenhum sequer, todos a uma se fizeram inúteis. Todos foram destituídos da glória de Deus, todos foram desprovidos dela, foram apartados de Deus. E esse homem caído, Deus olha do alto, envia o seu filho para morrer no meu e no seu lugar, para pagar diante do Pai o escrito de dívida que era contra nós, e diz a palavra que ele cravou esse escrito de dívida na cruz, anulando aquela condenação que nos era terrível. E a gente hoje está livre, gratuitamente. E diante dessa mensagem da graça, a gente vê que há distorções que são antagônicas. Uns que não entendem essa mensagem, aí se tornam legalistas, não é? E acreditam que a salvação vai ser alcançada por causa da obediência deles. E Jesus pregou muito contra os fariseus, porque eles viviam assim, com senso de superioridade, com o nariz em pé, com a ideia de que eles eram mais importantes e superiores às pessoas, porque eles obedeciam mais. E Jesus expõe o fato de que os pecados deles só tinham nomes diferentes, mas eram abomináveis também diante de Deus. Expõe o fato de que não é pelo legalismo que se chega até Deus. Mas tem também o outro extremo, não é? O extremo da banalização da graça, das pessoas que suprimem o ensino de Jesus sobre a realidade de que Deus é um Deus irado contra o nosso pecado, é um Deus de juízo. Jesus não apoia nem um extremo nem outro. A mensagem do Evangelho não é essa. E aí a gente vai ler um trecho da história em que Jesus chama Mateus. No momento que Jesus chama Mateus, Mateus estava na mesa da coletoria de impostos. Ele era um publicano. O publicano era um judeu que havia se vendido para Roma, para o império opressor, pagão, que não respeitava a cultura, a lei e as cerimônias dos judeus. E esse publicano, que era tremendamente mal visto pelo povo, simplesmente é chamado por Jesus para ser um dos seus 12 apóstolos, um dos seus 12 discípulos. E o texto que a gente vai ler mostra o momento em que Mateus deixa a mesa da coletoria para sentar na mesa da salvação, na mesa da redenção, na mesa da graça, na mesa da celebração de uma vida vivida diante de Jesus. Vamos ler? Mateus 9, verso 9, diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Até aqui. Deus é um Deus que opera a sua graça também na vida de publicanos e de pecadores. Deus é um Deus de graça que olha aquele homem corrupto, com a sua moral destruída, com a sua consciência vendida, e consegue olhar para ele com graça, e consegue chamar ele e dizer para ele: siga-me. E parece que a avidez de Mateus por reconciliação com Deus era tão grande que ele imediatamente se levanta e começa a seguir a Jesus. Ele sente na própria pele o efeito da graça e da bondade de Deus, da graça salvadora de Deus, e imediatamente leva todo mundo para a casa dele. Amigos publicanos, pecadores de toda espécie, diz o texto que eram muitos. E ele vai fazer uma mesa ali, onde o evangelho vai ser proclamado e vai ser ensinado na presença de Jesus. E esse texto ensina para a gente então algumas lições. A primeira delas é que nós somos salvos por uma ação unilateral e graciosa de Deus.
É uma ação unilateral, porque o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque para ele são loucura, elas só se discernem espiritualmente. Sem uma ação primeira de Deus, nosso coração nunca se renderia à verdade do Evangelho, nunca se renderia à fé. Mas o que produz em nós arrependimento e fé é a presença do Espírito, fruto de um novo nascimento, no momento em que o Espírito Santo vem e age. E aí, quando isso acontece, Jesus se volta para a pessoa e diz: siga-me. Pode ser que haja pessoas aqui sentindo uma atração irresistível. Mateus parece que já estava sentindo essa atração, de tão imediato que ele responde, e se levanta e vai atrás de Jesus. Tem gente que talvez esteja aqui essa noite, porque tem se sentido atraído à presença de Deus, porque tem entendido a necessidade que tem de redenção. Se isso está acontecendo com você, a boa notícia é que você está no lugar certo. Você está diante da mesa cheia de pecadores, de publicanos, de pessoas que sabem que são naturalmente enfermas, mas que encontram em Cristo a sua redenção, o seu perdão e a sua salvação. A palavra diz lá em Jonas 2,9 que a salvação pertence ao Senhor. Nossa teologia é muito clara, mostrando que Deus não divide a sua glória, não divide a glória com respeito à nossa salvação. Paulo, em Romanos 9,15, diz assim, lembra de uma passagem no Antigo Testamento, dizendo assim, que Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A salvação não depende do nosso desejo, do nosso esforço, mas da misericórdia de Deus. Então, se você tem sentido essa atração, possivelmente você nem sabia, mas você já tem sido alvo da graça e da misericórdia de Deus. É possível que você já tenha até passado por uma regeneração e não sabe. Eu lembro exatamente do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu me ajoelhei naquele lugar. Mas bem antes disso, meses antes disso, eu estava ouvindo o Senhor falar: siga-me. Eu só não discernia essa voz, mas eu me senti irresistivelmente atraído a Ele, a presença dEle. E foi isso que aconteceu. Há uma obra sendo arquitetada, há uma conspiração santa da Trindade, no sentido de que você seja salvo. Por isso a gente não acredita que você está aqui essa noite por acaso. Quem está assistindo de casa não está assistindo por acaso. Há um projeto de Deus. John Stott cunhou uma frase muito feliz, que ele diz o seguinte: o amor divino triunfou sobre a ira divina. Deus é um Deus irado com o pecado, mas é um Deus de amor. E ele diz que o amor de Deus triunfou sobre a ira dele, a ponto de ele mesmo se sacrificar. Ele conclui dizendo: através do próprio sacrifício divino. Ele mesmo amou tanto que se sacrificou para aplacar a sua própria ira. O que está implicado nessa frase, irmãos, a gente não consegue dimensionar. Senão a gente estava aqui totalmente quebrantado e chorando, tamanha profundidade dessa verdade revelada na palavra de Deus. Mas os fariseus, eles caíram no erro de acreditar que era com eles mesmo, que eles eram os caras que convertiam as pessoas. Verso 11 diz assim, que eles perguntam: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Por que ele está dando atenção para essa gentalha? Para que ele está dando atenção para essa gente tão indigna? Por que eles falam isso? Porque eles achavam que eles eram dignos, porque eles se achavam gente sã, porque eles se achavam superiores. E essa ideia é completamente avessa à ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho é que a salvação não pertence a mim, não sou eu que vou dizer quem vai ser salvo, quando vai ser salvo. É Deus que vai controlar a salvação. Conversão sob pressão nunca é real. Há pessoas que participam de grupos religiosos e procuram viver uma vida de uma moral aceitável, respeitada, uma moral ilibada,
né? Só que não tiveram um encontro com Jesus, não nasceram de novo. Isso se torna algo totalmente artificial. Às vezes se tornam extremamente rigorosos e legalistas, mas o que acontece invariavelmente com o legalista? Em algum momento ele se desvia, porque ele não está seguindo o Evangelho de Jesus, ele está seguindo o seu próprio Evangelho. Lembra de Nicodemos? Jesus fala: você precisa nascer da água e do Espírito, não adianta só você conhecer a lei, tem que ter algo além disso, um novo nascimento. O convite do Evangelho não é para você melhorar um pouquinho, não, é para você morrer e nascer de novo. A verdadeira conversão é operada pelo Espírito nos corações, e Jesus então quebra os protocolos e recebe na mesa aqueles publicanos e aqueles pecadores irresistivelmente atraídos por ele. Mateus não foi salvo no tempo e do jeito que os fariseus achavam que ele seria redimido. Ele não foi salvo por causa de um ímpeto seu pessoal, ele foi salvo tão somente pela graça de Deus, porque a salvação é algo que a gente não pode conquistar e por isso a gente também não pode perder. A salvação verdadeira, ela é dada por Deus, e é impossível alguém a quem Deus salvou se desviar e abandonar o Evangelho. De fato salvo, mas a gente pensa que pode discernir quem é salvo e quem não é, quando na verdade a palavra não dá essa autoridade para a gente. Jesus falou assim, não tenta arrancar o joio. Joio é uma erva daninha que cresce junto com o trigo, que é muito semelhante ao trigo, difícil discernir o que é uma coisa e a outra. E aí Jesus falou: corre o risco de vocês tentando tirar pessoas que vocês julgam ser joio, vocês vão arrancar junto o trigo, porque não é dado a vocês o discernimento sobre quem é e quem não é salvo. Não foi dada autoridade a vocês para isso. Eu e você estamos diante dessa mesa hoje porque Deus operou essa obra de salvação em nós e Ele é 100% responsável por ela. Jesus disse que a ceia seria sempre uma oportunidade de proclamação dessa verdade, da verdade da salvação de Deus e da obra que Ele fez, e a gente está aqui hoje para celebrar isso. Então essa é uma primeira verdade, somos salvos por uma ação unilateral e graciosa de Deus. A segunda verdade que Mateus coloca, está no versículo 12, é que a salvação é para quem se reconhece pecador. Só para quem se reconhece pecador. Olha o que ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. O que Jesus está falando é que Ele não veio para gente que se sente justa, que se sente saudável. Ele não veio para gente que tem a consciência entorpecida, iludida, narcisista, uma ideia idealizada sobre si mesmo. Ele não veio para gente assim. Ele veio para gente como eu e como você, que todo dia está quebrando a cara, está passando vergonha, está pedindo misericórdia. Diz como Davi: meu pecado está sempre diante de mim. Gente que olha para dentro de si e, como Paulo exclama: eu sou o principal dos pecadores, eu sou o pior de todos os homens, porque tem consciência da sua própria enfermidade. Quem não tem consciência do seu próprio estado de enfermidade existencial não pode estar diante da mesa da redenção. Jesus não veio para essas pessoas, Jesus veio para a gente que está quebrantada, para a gente que entende que a salvação foi só pela graça e que precisa buscar todo dia tratamento para a sua alma. Um dado que eu soube há algum tempo atrás é que uma pessoa, para ser admitida como interna numa clínica para recuperação de dependente químico, ela precisa afirmar e assinar um documento dizendo que ela reconhece que é uma pessoa doente. Se ela pensa: não, meus pais que me trouxeram, eu não sou nada de dependente não, eu não sou doente não, eu só uso de vez em quando. É uma pessoa autoiludida, é uma pessoa que está querendo viver escravo do seu próprio pecado, né? E aí a clínica não admite.
E, irmãos, a gente percebe que o paralelo disso com a nossa vida cristã é muito grande, é muito real. Também nós precisamos chegar na igreja e dizer: olha, eu estou aqui porque eu sou doente, porque esse evangelho é para mim, essa mensagem é para o miserável como eu, pobre, cego e nu, porque eu estou vendo o meu pecado todo dia diante de mim, eu sei quem eu sou, e eu sei o quanto eu preciso da mesa da salvação. Amém, irmãos? A gente precisa ter essa consciência, essa convicção. Jesus falou: eu não vim chamar justos, eu não vim chamar gente saudável, não, eu vim chamar pecadores. Se você olha para dentro e fala: cara, eu sou pecador, sou tão miserável, então é para você que Jesus veio. Hoje é dia de você celebrar o mérito de Cristo na sua salvação. Agora, Jesus também não quer que a gente celebre a nossa enfermidade. Ele morreu para que a gente também fosse transformado. A mesma graça que salva é a graça que transforma. Mateus não estava sendo desafiado a continuar vivendo na mesa da coletoria, não. Ele estava sendo desafiado a largar o objeto do seu pecado e a viver uma nova vida diante de Jesus. E ele faz isso. Então, duas coisas marcam, segundo esse texto, a vida de alguém que nasceu de novo, que foi alcançado por Cristo, que foi salvo. A primeira delas é a obediência. Imediatamente, Mateus se levanta e segue Jesus. A graça salvadora é também uma graça santificadora. A mesa da salvação, guarda isso, sempre há transformação. A gente está diante dessa mesa hoje. Hoje é tempo de transformação. Não importa o tempo que você tenha de convertido, você está diante de Jesus e a presença dele é uma presença que nos constrange e opera uma transformação em nós. Onde não há vida transformada, não há operação do Espírito. Sempre que alguém nasceu de novo, essa vida passa a viver de uma forma diferente. Paulo faz uma descrição, uma explicação muito bem feita a respeito dessa transição, a respeito de como era a nossa vida antes e como é que ela fica depois desse encontro com Jesus. Ele diz o seguinte em Efésios capítulo 2, verso 3: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou uma vida excelente, preparou uma vida que é regulada pela sua santidade, pela beleza do seu caráter, porque uma vida escravizada pelo pecado não é vida segundo Deus, é uma subvida, é uma vida aquém do projeto de Deus para a gente. Por isso que esse encontro com o Evangelho é um encontro que tem que ser transformador, tem que produzir obediência. E eu preciso hoje parar para pensar como Paulo fala, não é? Antes de tomar ceia, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E aí ele continua dizendo: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Mas quando nós nos julgamos, nós somos tratados, nós nos tornamos ensináveis, humildes e quebrantados, e nos deixamos operar por Deus. E a segunda característica, além da obediência de alguém que é salvo de verdade, é a atitude de misericórdia para com as outras pessoas. É interessante que Jesus repreende aqueles homens. Ele diz assim no verso 13: vão e aprendam o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício. De que adianta viver uma vida de sacrifícios religiosos
de uma aparente virtude religiosa, mas quando você precisa agir com misericórdia para com o seu semelhante, pecador igual a você, você não consegue transferir a graça e o amor que você recebeu de Deus para o seu próximo. Então, precisa haver misericórdia, senão não existe evangelho, senão esse evangelho é falso, é farisaico. Jesus faz um sermão denunciando a atitude dos fariseus em Mateus 23, bem conhecido. Nesse texto de Mateus 23, ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Estão prontos para fazer contabilidade do dízimo de ervas, de coisas baratas que vendem no mercado, de tempero, mas não conseguem lembrar que a essência não é isso. A essência é agir com o outro com a mesma misericórdia que Deus tem agido com a gente. Por isso, irmãos, é inadmissível alguém que passou por um novo nascimento, alguém que saiu da mesa da coletoria, alguém que agora está em Cristo, não abrir a sua própria mesa para receber publicanos e pecadores e passar adiante essa misericórdia que recebeu. O verdadeiro evangelho nos chama para viver uma vida em santidade, mas uma vida também misericordiosa, nunca uma vida arrogante, nunca uma vida que espanta as pessoas que estão sedentas por Deus. Muito pelo contrário, as pessoas ficam encantadas por verem o quanto Deus tem sido bondoso e gracioso com a gente, o quanto a gente tem passado isso adiante. Então, queria deixar duas lições aqui antes de a gente passar o momento da ceia. A primeira aplicação, aliás, diz assim: hoje Jesus te convida a sentar na mesa da salvação. Hoje é dia de salvação nessa casa, amém? Se tem alguém que entrou aqui hoje se sentindo atraído, eu ainda não sei o que é isso, essa vontade de ir naquela igreja, essa vontade que eu estou tendo de me aproximar de Deus, esse desejo de preencher esse vazio, não é à toa que você está aqui. Quem está ouvindo à distância, não é à toa que você está ouvindo essa mensagem. Essa é uma mensagem perene, uma mensagem contínua de Deus no Evangelho para mim e para você. Antes de Mateus abrir a casa dele, ele abriu o coração dele. Então a mensagem é: abra o seu coração hoje para receber Cristo. Se você está ouvindo ele te chamar, siga-me, fala para ele: estou aqui, sou teu, eu quero hoje começar essa caminhada contigo. Não importa o que você tenha feito no passado, Deus já perdoou os seus pecados. Uma vez que você está se colocando diante dele, deixe que Jesus hoje te liberte da culpa que um dia ele cravou na cruz. Culpa que era contra você, que te condenava, e ele te dá uma mensagem hoje: você está absolvido. Você pode, assim como Mateus, se levantar para uma nova vida, para uma nova caminhada, uma vida excelente, uma vida abundante. Deus te convida hoje para um recomeço. E a ceia é uma lembrança constante de que o Evangelho não é sobre o que eu e você fizemos, mas é sobre o que Jesus fez na cruz por nós. É isso que a gente está aqui hoje celebrando. Por isso essa é uma mensagem também para quem já é convertido. Hoje é dia de lembrar a obra de Jesus na cruz por nós e celebrar essa obra bendita de salvação. Hoje é dia de a gente renovar a nossa aliança com Deus, de a gente se alimentar desse banquete que Deus preparou para a gente em Cristo. A segunda aplicação: faça da sua mesa um lugar de salvação. Ou seja, o convite aqui são dois convites. O primeiro convite é você abrir o seu coração e sair da mesa da coletoria e passar a viver na mesa da salvação diante de Deus, assim como Mateus. E o segundo é você entender que essa não é uma mensagem que vai te atender apenas. Deus quer fazer uma obra em você para que você seja usado
na obra que Ele quer fazer na vida de outras pessoas que estão à sua volta, na vida das pessoas que dividem a mesa com você na sua casa, na vida das pessoas que dividem a mesa no colégio, na faculdade, no trabalho, de pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamentos. E você vai ser o portador da mensagem da graça, que vai dizer: olha, eu sou igualzinho a você, eu também sou indigno, eu não sou melhor do que você em nada, eu sou exatamente igual, pecador, miserável, mas fui alcançado pela graça de Deus. Eu estou aqui para te dar essa boa notícia, porque eu quero que a minha vida seja um lugar de salvação, começando dentro da minha casa. Muita gente teve paciência com a gente no início, não é? Muita gente teve que sentar na mesa com a gente todo errado. Quanta gente teve que ter paciência e longanimidade, porque a gente errava tanto. E Deus chama a gente a ser esse misericordioso também, que aprendeu a ter paciência com quem está errando. E a gente louva a Deus por cada grupo de discipulado, por cada célula que tem alcançado pessoas, tem caminhado com essas pessoas, tem ensinado para elas a excelência de uma vida vivida na presença de Deus. Não importa o que tenham feito a você, perdoe como Jesus perdoou. Passe adiante a graça que você recebeu dele. Essa tem que ser uma mensagem constante no nosso coração. Deus te convida hoje a ajudar pessoas nos seus recomeços. Essa é a mensagem do Evangelho. Não guarde mágoa. Hoje é um dia de você parar para pensar se você tem guardado mágoas, retido perdão, e colocar isso diante dessa mesa e falar: Senhor, eu não quero caminhar mais com esse peso no coração, eu quero lançar fora toda mágoa, todo o perdão retido. Eu quero, pelo contrário, abrir a porta da minha casa para publicanos e pecadores abertos a ouvir a mensagem da salvação. Eu quero ser misericordioso como o Senhor tem sido comigo. Amém? Vamos orar. Senhor querido, obrigado por essa mensagem tão clara do Teu Evangelho, que nos desafia a nos purificar de toda noção religiosa que não representa a simplicidade e a beleza do Teu Evangelho. Senhor, purifica o nosso coração, vem nos dar um entendimento do que é ser igreja, do que é ser esse hospital, esse lugar de tratamento, de cura. Que aqui, Senhor, todos aqueles que chegarem sedentos por Ti, reconhecendo a sua enfermidade, encontrem em nós, Senhor, um abraço caloroso, misericordioso. Dá-nos paciência, longanimidade, dá-nos um coração pastoral, Senhor, para a gente ser suporte na vida uns dos outros. Queremos, nesse dia que estamos assentados à mesa da salvação, celebrar essa mensagem que o Senhor deixou para nós no Teu Evangelho. Em Teu nome que te pedimos, Jesus, para a gente viver como uma igreja cada vez mais excelente, segundo o Teu Evangelho, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor.